nós vamos tirar uma reflexão com base na parábola dos trabalhadores da vinha. Jesus tem uma preciosa e importante lição a nos ensinar, que provavelmente contradiz boa parte das coisas que nós aprendemos ouvindo as pregações contemporâneas. Então, Jesus ele vai usar uma ilustração onde havia chegado o período da colheita, o cultivo dos vinhedos era uma atividade muito comum naquela época. Então, um pai de família precisa de trabalhadores para trabalhar na sua vinha. Então ele vai até o mercado, onde os trabalhadores ficavam reunidos à espera de oportunidades. E logo na madrugada, quando o dia se inicia, ele chega a alguns homens e diz: vem trabalhar comigo na minha vinha. E então estes primeiros trabalhadores, às 6 horas da manhã, vão firmar um acordo. Eles vão trabalhar na vinha cientes de que após o período de 12 horas, eles iriam receber um denário, que é o valor equivalente a exatamente um dia de trabalho. Então houve ali um acordo, eles combinaram isso. 3 horas depois, isso é, às 9 horas da manhã, o pai de família volta àquela praça, àquele mercado, e chama alguns outros trabalhadores, dizendo: vão trabalhar na minha vinha, e depois eu vou pagar o que for justo. Então esses outros homens vão. Mas quando é meio-dia, ele volta lá e diz assim: olha, vocês estão desocupados, então vem trabalhar na minha vinha. E ele faz isso também às 3 da tarde, e às 17 horas ele volta lá e chama mais alguns trabalhadores para trabalhar no período de 1 hora. Quando chegou o momento de pagar os trabalhadores, aqueles que trabalharam 1 hora, que chegaram por último, eles receberam um valor correspondente a um dia de trabalho, e não 1 hora. E isso fez com que aqueles que chegaram bem cedo começassem a pensar: uau, se eles trabalharam 1 hora e receberam um dia, nós trabalhamos 12, então nós vamos receber um valor correspondente a 12 dias. Então o Senhor foi pagando os trabalhadores e dando o dinheiro de um dia para cada, e quando chegou a vez dos primeiros, eles receberam aquilo que foi combinado, ou seja, o valor de um dia de trabalho. E quando isso acontece, eles ficaram indignados e vão murmurar, dizendo: mas peraí, alguma coisa está errada, porque nós estamos aqui desde cedo, nós suportamos um calor, a fadiga do dia, trabalhamos 12 horas, e tem pessoas que chegaram às 9, outros chegaram ao meio-dia, tem gente que chegou às 3, e tem gente que trabalhou 1 hora, e o Senhor pagou a eles exatamente o que pagou a nós. Então o Senhor vai dizer: ué, eu estou pagando o que eu combinei. Por acaso a minha bondade te entristece? A ideia da minha mensagem é tentar explicar para você o porquê que Jesus conta uma parábola como essa, e o que é que nós temos a ver com isso. Então eu quero ler com você Mateus capítulo 20, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 16, amém, irmãos? Então deixa essa página marcada aí. Vamos lá, verso 1, diz assim: porque o reino dos céus é semelhante a um homem, pai de família, que saiu de madrugada a assalariar trabalhadores para a sua vinha, e ajustando, olha o detalhe, e ajustando com os trabalhadores a um dinheiro por dia,
mandou-os para a sua vinha. Quando ele diz ajustando, houve um acordo, um contrato. Você vai trabalhar até tal horas e eu vou te dar um dinheiro. Combinado? Pode ser para você? Não, para mim está ótimo. Então pode ir. Houve um acordo, eles combinaram. Verso 3. Perto da hora terceira. Deixa eu explicar uma coisa, olha para cá rapidinho. Naquela época, as pessoas não usavam relógio como nos dias atuais. Então, as pessoas marcavam o tempo da seguinte forma: o dia e a noite eram separados por períodos de 12 horas. Então, às 18 horas, vem o período da noite, que era separado por 4 tempos. Das 18 às 21 horas, era conhecido como a primeira vigília da noite. Das 21 à meia-noite, a segunda vigília da noite. Da meia-noite às 3 da manhã, a terceira vigília da noite. E das 3 da manhã às 6, a quarta vigília da noite. Aí o dia amanhece. Então, às 6 horas da manhã é a hora primeira. E às 9 horas da manhã é a hora terceira. Meio-dia é a sexta hora do dia. Às 3 da tarde é a hora nona. Então, volta-se às 18 horas e se inicia a primeira vigília do dia. Ou melhor, a primeira vigília da noite. Então, você vai observar que o texto, ele trata o tempo, mostrando da seguinte forma. Veja o versículo 3. E saindo perto da hora terceira. Que hora que é a hora terceira? Às 9 horas da manhã. Então, às 9 horas da manhã, viu outros que estavam ociosos na praça, e disse-lhes: ide vós também para a vinha, e dar-vos-ei o que for justo. E eles foram. Não há um acordo, não há um valor estabelecido. Eles não sabiam quanto iriam receber por essas 9 horas de trabalho. Então o pai de família vai dizer: pode ir lá, vai lá trabalhar, eu vou te pagar o que é justo. Não faz menção de valores. Versículo de número 6, versículo 5, melhor dizendo. Saindo outra vez, perto da hora sexta, ou seja, meio-dia, e nona, ou seja, 3 da tarde, fez o mesmo. Então perceba, ele vai às 9 ao meio-dia e às 3 e faz a mesma coisa. Olha, bora trabalhar lá. Você está fazendo o quê? Ah, você está ocioso? Vamos trabalhar comigo e eu vou te pagar o que for justo. Talvez eles até pensaram: bom, já fiquei metade do dia parado, então eu vou trabalhar pelo menos 6 horas, que talvez eu receba metade de um dia. É justo. Como eu não trabalhei as 3 primeiras horas, pode ser que eu receba 3/4 de um dia. É justo. E o texto diz no versículo de número 6 o seguinte: e saindo perto da hora 1/10. Perto da hora 1/10 era perto das 17 horas. Faltava quase 1 hora para encerrar o expediente, e ele volta na praça. Aí observe: saindo perto da hora 1/10, encontrou outros que estavam ociosos e perguntou-lhes: por que estáis ociosos todo dia? Disseram-lhe eles: porque ninguém nos assalariou. Disse-lhes ele: ide vós também para a vinha, e recebereis o que for justo. E aproximando-se a noite, diz o senhor da vinha ao seu mordomo: chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos até os primeiros. E chegando os que tinham ido perto da hora 1/10, ele começou a pagar primeiro aos que chegaram por último. Versículo de número 9. Chegando os que tinham ido perto da hora 1/10, receberam um dinheiro cada um.
Ou seja, foram surpreendidos, porque eles trabalharam 1 hora, mas vão receber um valor correspondente a 1 dia de trabalho. Versículo de número 10. Porém, vindo os primeiros, cuidaram que haviam de receber mais. É aqui que está a explicação da parábola. Os primeiros, ao ver que os últimos receberam o valor que eles deveriam receber, eles começaram a pensar numa recompensa maior. Aí veja, mas do mesmo modo receberam 1 dinheiro cada um, e recebendo-o murmuravam contra o pai de família, dizendo: estes últimos trabalharam só 1 hora, e tu igualaste conosco que suportamos a fadiga e a calma do dia. Mas ele respondendo disse a um deles: amigo, não te faço injustiça. Não ajustaste tu comigo 1 dinheiro? Toma o que é teu e retira-te. E eu quero dar a este último tanto como a ti. Parece que o pai de família está sendo injusto. Parece que ele está cometendo injustiça. Isso era caso para os trabalhadores procurarem um sindicato da época. Não, aconteceu uma coisa aqui que não está certo. Nós trabalhamos 12, eles trabalharam 1, por que eles ganharam mais, a mesma coisa que nós? Nos dias atuais, isso dá processo trabalhista, equiparação salarial, não é correto, todo mundo tem que ganhar de acordo com aquilo que produz. Enfim, eles se sentiram injustiçados. Aí o pai de família vai dizer: olha, eu estou te pagando o que eu combinei com você, eu faço o que eu quiser com o meu dinheiro. Aí veja o versículo 15: ou não me é lícito fazer o que quiser com o que é meu? Ou é mau o teu olho porque eu sou bom? Assim, os derradeiros serão os primeiros, e os primeiros derradeiros, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Não teve trabalhador nenhum. Essa história não é um fato real, é uma parábola. O que importa aqui é o sentido. Por que é que Jesus está falando isso? Em que ocasião Jesus está falando isso? E qual é a lição que nós podemos tirar disso? Amém, irmãos? Curva a sua cabeça, feche os olhos por mais um instante, vamos orar. Pai, nós te agradecemos por sua palavra, Senhor. Esse é o momento em que nós ouviremos a mensagem, e eu coloco mais uma vez a minha vida nas tuas mãos, pedindo que o teu Espírito Santo ministre, ensine, exorte, direcione, abra o nosso entendimento, traga luz à nossa mente, para que possamos sair daqui alimentados, edificados e, acima de tudo, bem instruídos pela tua palavra, Pai. Que assim seja feito, em nome de Jesus, amém. Irmãos, antes de entrarmos no texto que nós lemos e versículo a versículo tirar os ensinamentos, é importante nós entendermos qual é a ocasião, ou o que motivou Jesus a contar essa parábola. O capítulo anterior mostra que Jesus é abordado por um jovem, um moço que até tinha boas intenções, provavelmente uma influência religiosa entre o povo. E esse camarada chega para Jesus dizendo: bom mestre, o que eu devo fazer de bom para herdar a vida eterna? Por que ele diz isso? Porque na cultura dos judeus daquela época, eles acreditavam que eles poderiam ser salvos por praticarem o bem, por fazerem boas obras. E havia também no conceito judaico
a ideia de que o progresso financeiro, os rebanhos de ovelhas, a quantidade de prata e de ouro, os judeus acreditavam que as pessoas que eram abastadas eram pessoas aprovadas por Deus. Então, no conceito deles, todo rico era salvo. Porque quando você lê Deuteronômio, do capítulo 26 ao capítulo 28, Deus faz promessas em abençoar aqueles que obedecem a sua palavra. Eles tinham os escritos de Moisés. Em Gênesis 12, versículo 1, Deus chama Abraão para ir para uma terra desconhecida, e Abraão vai. Em Gênesis capítulo 13, os primeiros versículos mostram que ia Abraão muito rico em ouro e prata. Então as pessoas atribuíam as riquezas como se aquilo representasse a bênção de Deus na vida de alguém, e aquela pessoa fosse então aprovada por Deus. Só que Jesus vem com uma mensagem que mostrava o oposto disso. Então esse jovem vem até Jesus e diz: bom mestre, o que eu devo fazer? Acompanhe comigo, volte para o capítulo 19, versículo 16, está escrito assim: e eis que, aproximando-se dele um jovem, disse-lhe: bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? O que eu posso fazer para conseguir a vida eterna? Então eles acreditavam que as suas obras poderiam salvá-los. O cumprimento daquele conjunto de leis escritos por Moisés poderia salvá-los. Mas aí, meus irmãos, Jesus vai colocá-lo à prova, pois ele vai dizer: você deve guardar os mandamentos. Olha o versículo de número 17. E ele lhe disse: por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Disse-lhe ele: quais? E Jesus disse: não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Jesus faz menção a alguns dos mandamentos morais que eram mais conhecidos entre os judeus. Mas não matar, não adulterar, não dizer falso testemunho, honrar pai e mãe ao pé da letra, exteriormente, qualquer um pode cumprir. Por isso que lá em Mateus capítulo 5, versículo 17, no Sermão do Monte, Jesus teve o cuidado de explicar o real sentido da lei. Porque a lei é um espelho para a nossa alma. A lei me mostra quem eu sou. Paulo diz em Romanos capítulo 3, versículo 20, que ninguém é justificado pelas obras da lei. Por isso que Jesus vem ensinar: ouviste o que foi dito, não matarás. Eu, porém, vos digo que qualquer que, sem motivo algum, se encolerizar contra o seu irmão é homicida. Ou seja, o não mate vai além de você tirar a vida de alguém. O simples fato de você nutrir no seu coração ódio contra uma pessoa, já te coloca numa condição de homicida. Ouviste o que foi dito, disse o Senhor, não adulterarás. Qualquer um poderia dizer:
eu sou solteiro, ainda bem, nunca me deitei com outra pessoa. Mas aí vem Jesus e diz no capítulo 5, versículo 28, eu, porém, vos digo, que qualquer que se atentar para uma mulher com uma intenção impura, no seu coração já cometeu adultério com ela. Então, quando Jesus ele fala da lei, ele quer mostrar o seu real sentido. Mas aquele jovem, ao ouvir Jesus falar, não mate, não adultere, não diga falso testemunho, não furte, ele vai dizer, isso eu faço desde a minha infância. Eu cresci ouvindo isso para mim não é problema nenhum. Se eu preciso fazer isso para ser salvo, então estou garantido. Olha o versículo 20. Disse o jovem, tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. Que me falta ainda? Quando Jesus diz e menciona esses mandamentos, ele se sentiu salvo. Agora entenda uma coisa, Jesus ocultou um dos mandamentos. Êxodo capítulo 20, versículo 17, diz assim, não cobiçarás. Quando ele diz, o que é que me falta? Jesus então vai pôr o dedo na ferida. O que falta para me ser perfeito? Versículo de número 21. Disse-lhe Jesus, se queres ser perfeito, vai, vende tudo quanto tens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem e segue-me. Jesus vai dizer para você, olha, você quer saber o que falta para você? Você tem que pegar aquilo que gera em você confiança. Você tem que pegar aquilo que te prende à matéria. Pega tudo que você tem, vende, dá aos pobres e terás um tesouro do céu. A ideia de Jesus não é dizer, como em nenhuma página da Bíblia está escrito, que nós somos salvos por fazer bem aos pobres. A ideia de Jesus não é dizer que nós temos que pegar tudo que temos e vender para ajudar os necessitados. Não. A ideia de Jesus é revelar o que está no interior daquele jovem. E que na verdade, apesar das boas intenções, apesar de se prostrar perante Jesus e de chamá-lo de bom mestre, o Deus dele era outro. Porque Jesus diz em Mateus 6,24 que ninguém pode servir a Deus e às riquezas. Jesus diz em Mateus 6,21 que o nosso coração está naquilo que para nós é mais importante, naquilo que para nós tem mais valor. Então quando Jesus diz para ele, olha, para você ser perfeito, pega o que você tem, vende, dá aos pobres, presta atenção, Jesus diz que ele teria uma recompensa. E essa recompensa seria tesouros no céu e não na terra. Jesus está ensinando um princípio. Lucas capítulo 9, ele vai dizer assim, aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Lembra quando aquele fariseu disse, Senhor, eu te seguirei por onde fores? Jesus vai dizer o quê? As raposas têm covis, as aves do céu têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Ou seja, Jesus está dizendo, eu não posso, eu não quero, não te darei a segurança que você busca. Então perceba, Jesus está confrontando o jovem, e quando você lê Marcos capítulo 10, versículo 24, Jesus vai chamar os discípulos e dizer que dificilmente entrarão no reino dos céus aqueles que confiam nas riquezas. A questão não é ser rico, porque se ser rico fosse pecado, Deus não enriquecia pessoas. A questão é colocar o coração nas riquezas. O problema dele é que ele confiava naquilo que tinha, ele não entendia o que é renunciar. Então o texto mostra no capítulo 20 de Mateus, 19 de Mateus e versículo 22, e o jovem, ouvindo essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades.
Então ele chega a Jesus dizendo: eu cumpri a lei. Irmão, ninguém cumpriu a lei. Paulo escreveu que pela lei vem o conhecimento do pecado. A lei só pode nos oferecer condenação, porque a lei mostra quem somos. E Jesus está querendo mostrar isso. Tanto é que, se você observar a sequência do texto, Jesus vai usar essa história, aquele fato, que não é uma parábola, é um fato real, aconteceu, e ele vai chamar a atenção dos seus discípulos. Observe o versículo de número 23. Mateus 19, 23. Então disse Jesus aos seus discípulos: em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus. E outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. E é lógico que para os discípulos, como para a cultura judaica, é conflitante ouvir isso, porque no conceito deles, um rico só era rico porque Deus o enriqueceu, e assim sendo, Deus aprova as suas obras. Aí Jesus diz: não, vocês estão enganados. Dificilmente um rico entrará no reino dos céus. Por quê? Porque ele confia, ele coloca a sua esperança, a sua confiança naquilo que tem. Então Jesus vai usar essa lição para mostrar que ele deveria provar que é salvo através da renúncia daquilo que tem. Porque, irmãos, existe uma diferença entre fazer o bem para ser salvo e fazer o bem por ser salvo. Então, todo bem que eu e que você devemos fazer, não tem por finalidade alcançar a salvação, porque não há nada que possamos fazer para sermos merecedores da salvação. A salvação é um presente de Deus, como Paulo diz em Efésios 2:8, pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós para que se glorie, não vem das obras para que ninguém se glorie, é um presente de Deus. Logo, se eu sou salvo, se eu sou regenerado, se eu nasci de novo, então eu tenho prazer, há em mim uma disposição habitual de fazer o bem. Quem entendeu isso aqui? Ok. Quando Jesus fala acerca dos ricos para os discípulos, os discípulos obviamente vão ficar surpresos. Olha o verso 25. Os seus discípulos, ouvindo isso, admiraram-se muito. Mas por que eles se admiraram muito? Porque eles foram contrariados. Jesus pegou tudo que eles aprenderam até então e disse: está errado, não é assim. Então eles ficaram muito admirados e perguntaram: quem poderá, pois, salvar-se? Aí Jesus responde no 26, e Jesus, olhando para eles, disse-lhes: aos homens é isso impossível. Ou seja, não há homem nenhum que pode se salvar. É isso que Jesus está ensinando. Não há homem algum que possa se salvar. Aí ele diz: mas a Deus tudo é possível. Ou seja, só Deus pode salvar o homem. Então, Pedro mais uma vez mostra que aprendeu a lição. Pois enquanto Jesus falava, os discípulos pensavam: olha, ele deveria ter renunciado o que ele tinha e de fato prestar auxílio às comunidades carentes. Ele de fato deveria ajudar aqueles que são desprovidos de recursos. E quando eles pensaram assim, Pedro vai fazer uma pergunta para Jesus. Porque Pedro pensa: eu deixei Cafarnaum, eu deixei minha família, eu abandonei a pesca quando ele disse que me faria pescadores de homens, eu larguei tudo para segui-lo.
E Jesus havia dito ao jovem que ele teria uma recompensa no céu, que ele teria tesouros no céu. Então Pedro vai fazer a Jesus a pergunta que vai dar origem à parábola dos trabalhadores da vinha. Observe o que está escrito no verso 27. Diz assim: então Pedro, tomando a palavra, disse-lhe: eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Que receberemos? Ou seja, Pedro está dizendo: olha, diferentemente daquele jovem que se retirou triste e contrariado, nós deixamos tudo para te seguir. O que nós vamos receber em troca? O que receberemos? Qual será a nossa recompensa? O que vamos ganhar em troca? Parece ser uma pergunta normal, mas isso vai ligar um sinal de alerta em Jesus, pois Pedro pode estar fazendo uma pergunta que revela algo que está no seu interior. Talvez Pedro, que foi chamado para fazer parte daquela obra, carregava no seu coração, e depois de ouvir isso, ele decidiu perguntar: o que é que ele irá receber em troca? E por que eu estou dizendo isso a você? Irmãos, é fato. A palavra de Deus nos dá vários exemplos em que Deus promete recompensar aqueles que se esforçam para fazer a sua vontade. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 11, versículo 6, que sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aqueles que se aproximam de Deus creiam que Ele existe e é recompensador daqueles que o buscam. Paulo diz em 2 Coríntios, no capítulo 5, na altura do versículo 10, que todos nós receberemos uma recompensa daquilo que fizemos por meio do corpo. Em 1 Coríntios capítulo 15, versículo de número 58, ele vai dizer: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Então, há promessas de que o bem que nós fazemos será recompensado pelo Senhor, e o próprio Senhor Jesus vai afirmar isso a partir do verso 28, veja o que está escrito. E Jesus disse-lhes: em verdade vos digo que vós, que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentarei sobre 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, mulher, filhos, ou terras por amor do meu nome, receberá 100 vezes tanto, e herdará a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão derradeiros, e muitos derradeiros serão primeiros. Observe, Jesus ele afirma que de fato haverá uma recompensa, mas logo em seguida, depois de ter dito que os primeiros serão os últimos, então ele entra na parábola dos trabalhadores da vinha. A motivação de Jesus em contar esta parábola é exatamente fazer um alerta aos seus seguidores. Pois a pergunta que Pedro faz, certamente é a pergunta que todos nós faríamos: o que será que Deus vai nos dar? Qual será a nossa recompensa? O que será que vamos receber naquele grande dia? Então Jesus conta a parábola. Agora deixa eu explicar uma coisa para você aqui, para ver se fica mais fácil a hora que nós entrarmos na parábola.
Imagine você sendo um comerciante, um microempreendedor, um empresário, e aí você precisa contratar pessoas e tem 2 entrevistas marcadas. E aí, o primeiro entrevistado, você vai dizer para ele assim: por que você está querendo essa vaga? E ele vai dizer assim: porque eu quero dinheiro. Tá bom. Aí você vai no outro e diz assim: por que você está querendo essa vaga? Porque eu quero conhecer esse ramo, eu quero me dedicar, crescer, aprender, evoluir e contribuir para o desenvolvimento da empresa. Quem que você contrata? Você vai contratar o segundo. Porque o segundo, com as suas palavras, ele dá a entender que a sua motivação maior é crescer, é produzir, é aprender e cooperar para o desenvolvimento de um todo. Enquanto um primeiro está interessado apenas na recompensa. É assim ou não é? Querendo mostrar o perigo de se buscar a Deus pela motivação errada, então Jesus conta a parábola. O que Pedro viu? Jesus reprovando alguém que não quis renunciar e saiu triste e contrariado. Então agora Pedro lembra Jesus que fez o contrário deles e questiona acerca da recompensa. Então Jesus entende que Pedro pode estar fazendo o que faz com a motivação errada. E aí eu preciso dizer algumas coisas aqui para te fazer lembrar. Nós precisamos analisar, irmãos, qual é a nossa motivação em buscar a Deus. O mercado que mais enriquece no planeta é o mercado da fé. E o mercado da fé é um mercado que vende promessas. O mercado da fé é um mercado que vende ilusões. É um mercado que estimula as pessoas a buscar a Deus em busca de uma recompensa. Eu disse a você que sim, Deus é recompensador, mas a nossa motivação em buscá-lo não pode de maneira nenhuma ser a recompensa. Porque entenda, a mesma motivação que a pessoa tem de buscar a Deus pela recompensa vai ser a desmotivação dela. Porque nem tudo que é prometido vem de Deus, irmãos. Então a pessoa, ela ouve o estrategista dizer: olha, pode vir que Deus vai fazer um milagre na sua vida. Vem na corrente de oração das causas impossíveis e você vai ver que a sua vida vai mudar. Por que a pessoa vai? Porque ela acreditou naquilo. O mercado da fé é assim: olha, pega o envelope, leva para casa, preenche, eu vou subir no monte, vou colocar debaixo dos meus joelhos e vou clamar por 3 horas seguidas e Deus vai realizar o sobrenatural da sua vida. Aquela pessoa vai se entusiasmar, ela vai se motivar, ela vai encontrar forças onde não tem para buscar a Deus. Mas por quê? Por causa daquilo que foi prometido. Agora, onde é que está o perigo disso, irmãos? Vai comigo aqui, deixa essa página marcada, vai comigo para Lucas capítulo 4. Jesus ainda não havia realizado um milagre, ele ainda não havia curado ninguém e nem se manifesto como Filho de Deus. O primeiro desafio era vencer a tentação no deserto. Ele é conduzido pelo Espírito para ser tentado pelo diabo. E o texto que nós vamos ler mostra Satanás querendo tirar Jesus do centro da vontade de Deus. Porque Jesus diz em João 4, versículo 34: o que me alimenta, a minha comida, é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar as suas obras. Então o que o diabo quer?
tirar Jesus das obras de Deus, do propósito de Deus. Então, olha a estratégia que ele vai usar. Capítulo de número 4 de Lucas, versículo de número 5, diz assim: e o diabo, levando-o a um alto monte, mostrou-lhe num momento de tempo todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo: dar-te-ei a ti este poder e a sua glória, porque a mim foi entregue e dou a quem eu quero. O que o diabo faz? Uma fração de segundos ele mostra para Jesus poder, fama, popularidade, riqueza, a aprovação de todos, luxo, conforto, poderes e glórias. E ele diz: a mim foi entregue, porque a Bíblia diz em 1 João 5,19 que o mundo todo está no maligno. O diabo é chamado o Deus deste século, o príncipe deste mundo. Então o diabo mostra essas coisas porque ele quer seduzir Jesus, ele quer tirar Jesus do projeto divino. Então primeiro ele mostra a recompensa. Ó, você vai ter isso aqui, você vai ter poder, você vai ter riqueza, as pessoas vão te amar, vão bater palmas para você. Eu posso dar a quem eu quero, porque a mim foi entregue. Agora, olha o versículo de número 7. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. Qual é a proposta do diabo? Você me adora e eu te recompenso. Então presta atenção, irmãos, porque quem oferece recompensa à procura de adoração não é Deus, é o diabo. E qual é o principal viés do mercado da fé? Venha buscar para Deus te abençoar, venha adorar, venha louvar, porque quando você louva as muralhas caem. Venha buscar para que Deus opere um milagre na sua vida. Então sempre há estímulos que são criados para que as pessoas busquem a Deus à procura de algo que Ele pode oferecer. E Deus, irmãos, não vai fazer nada mais importante por mim e por você, além daquilo que Ele já fez. Os pregadores mais famosos, eles pregam dizendo que o melhor de Deus está por vir. É mentira, o melhor de Deus já veio, morreu, ressuscitou ao terceiro dia e está vivo pelos séculos dos séculos. A nossa motivação em buscar a Deus é porque Ele nos salvou, nos remiu, nos perdoou, escreveu o nosso nome no livro da vida e nos deu de graça o bem mais precioso que temos, que é a nossa salvação. O problema é quando a pessoa é atraída pela recompensa. Então Pedro faz essa pergunta para Jesus: nós deixamos tudo, o que nós vamos receber? Então Jesus conta a parábola. Vamos voltar aqui para o Evangelho segundo Mateus, capítulo 20, que agora vai ficar bem facinho de entender. Mateus capítulo 20. Versículo 1. Vamos lá, diz assim: porque o reino dos céus é semelhante a um homem, pai de família, que saiu de madrugada a assalariar trabalhadores para a sua vinha. Versículo 2: e ajustando, presta atenção nisso, ajustando, combinando, acordando. Foi um trato ali: olha, vocês vão trabalhar até às 18, eu vou pagar para você um dia de trabalho, beleza, beleza, combinado, combinado, podem ir. E ajustando com os trabalhadores a um dinheiro por dia, mandou-os para a sua vinha. E saindo perto da hora terceira, viu outros que estavam ociosos na praça, e disse-lhes: ide vós também para a vinha, e dar-vos-ei o que for justo. E eles foram. Saindo outra vez perto da hora sexta e nona, fez o mesmo.
E saindo perto da hora 1/10, encontrou os que estavam ociosos e perguntou-lhes: por que estáis ociosos todo dia? Disseram-lhe eles: porque ninguém nos assalariou. Disse-lhes ele: ide vós também para a vinha e recebereis o que for justo. Então, irmãos, a ideia de Jesus é mostrar que os trabalhadores que começaram a sua jornada bem cedinho tinham um acordo. Eles sabiam que ao final do expediente eles iriam receber o valor combinado, enquanto aqueles que foram trabalhar às 9, ao meio-dia, às 3 e à hora 1/10 não sabiam o que iriam receber. Eles iriam precisar confiar na generosidade daqueles que o chamou ao trabalho. Está entendendo? Pronto, já preguei. Essa é a lição que Jesus está querendo ensinar. Quando o dia vai chegando ao seu fim, ele chama o mordomo e diz: vamos pagar o pessoal aí, que eles precisam ir embora. Ele poderia chegar naqueles que entraram cedo e falar assim: ó, nós combinamos um dia, estou aí, obrigado pela força, Deus abençoe, vai embora, e pagar os que chegaram por último no final, para evitar o descontentamento daqueles que começaram cedo. Mas ele decide pagar primeiro os que chegaram por último, porque a lição que precisa ser ensinada é justamente aqueles que confiaram no acordo que fizeram. Então perceba, o pagamento começa pelos últimos, versículo de número 8. E aproximando-se a noite, diz o Senhor da vinha ao seu mordomo: chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos até os primeiros. E chegando os que tinham ido perto da hora 1/10, receberam um dinheiro cada um. Então pensa na alegria dos caras: meu, que cara bondoso, eu trabalhei 1 hora, ele poderia me dar 1/12 de um dia de trabalho. Nossa, mas como ele é generoso, que homem bom. Graças a Deus, eu estava ficando triste, porque eu fiquei o dia inteiro naquela praça e ninguém me deu oportunidade. Eu comecei a pensar: eu vou chegar em casa sem nada, como é que eu vou fazer para alimentar a minha família? Mas aí surgiu a oportunidade de trabalhar 1 hora, eu pensei que eu ia ganhar algumas moedas, e ele me deu um dia de trabalho. Que homem bom, que generosidade, que graça, que favor. Porque a ideia da parábola é revelar justamente a graça de Deus, a bondade de Deus. Esse cara poderia pensar: olha, como vocês chegaram agora no final, eu só queria fazer um teste com vocês, e então eu vou te pagar só uma parte de um dia, mas volta amanhã. Não, ele falou assim: ó, um dia de trabalho, trabalhou 1 hora só. E aí quando eles chegaram, naqueles que chegaram às 3 da tarde, eles receberam também um dia de trabalho. Aqueles que trabalharam o meu período, receberam um dia de trabalho. Agora observe uma coisa, ainda no capítulo 20, versículo 10, está escrito assim: vindo porém os primeiros, cuidavam que haviam de receber mais. Presta atenção nisso aqui, irmãos. Quando os que chegaram primeiro viram que os que chegaram na hora 1/10 receberam um dia de trabalho, eles começaram a supor, eles começaram a fazer cálculos, eles começaram a pensar quanto eles iriam receber. Olha como é que Jesus é inteligente. Por que Jesus conta assim? Porque foi exatamente essa a pergunta que Pedro fez. Qual foi a pergunta de Pedro? O que vamos receber? Então Jesus usa este cenário, ele constrói essa história para mostrar que ninguém deve ficar presumindo o que vai receber de Deus, porque a nossa motivação não é aquilo que Deus nos dará. Então eles começaram a pensar: olha, nós vamos receber tanto,
uau, olha, nós estamos produzindo. Porque, irmãos, a graça de Deus, a generosidade de Deus, não é por meritocracia. Deus manifesta a sua graça assim. Às vezes o camarada serve a Deus há 30 anos. Ele prega em ginásios e faz eventos e tem um ministério próspero, frutífero, abençoado. Aí Deus vai lá e pega um cara que se converteu ano passado. E o cara começa a pregar para 2, 3, e Deus vai lá e abençoa muito mais. E o problema é que tem muita gente, irmãos, e aqui também está um ponto importante na parábola, que acaba se entristecendo ao ver que pessoas que chegaram depois, que começaram a vida com Deus depois, começaram a caminhar depois, estão crescendo, prosperando e sendo abençoadas por Deus. É aí que está o problema da expectativa. A mesma expectativa que te faz enxergar coisas grandes acontecendo, a recompensa que vai chegar vai ser a mesma expectativa que vai gerar frustração. Foi o que aconteceu aqui. Viram que os que chegaram a hora 1/10 receberam um dia, e eles começaram a supor, pensar, calcular, estouramos, nós vamos receber 12 dias. Aí veja o que vai acontecer, versículo de número 11: e recebendo, murmuraram contra o pai de família, dizendo: estes últimos trabalharam só 1 hora, e tu os igualaste conosco, que suportamos a fadiga e a calma do dia. Eles vão chegar no Senhor e falar: mas peraí, você acha certo? Nós chegamos 6 horas, carregamos peso, trabalhamos no sol, nos cansamos. Os caras chegaram 5 horas, a gente estava preparando para ir embora, os caras estavam chegando. Teve pessoas aqui que chegaram às 3. Teve gente que chegou meio-dia. O senhor acha justo pagar para eles a mesma coisa que paga para nós? Eles se sentiram injustiçados, como se aquele pai de família não estivesse cumprindo com aquilo que falou. Agora, onde é que está a questão da parábola? Esses primeiros confiaram no acordo que fizeram. Por isso que Jesus conta a parábola dizendo que estes tinham um contrato, tinham um acordo. Eles começaram sabendo que iriam receber lá na frente. E quando chegou a hora, eles vão receber aquilo, porque a confiança no trabalho estava na recompensa. Os outros não. Vai trabalhar e eu vou te pagar o que for justo. Os caras foram. A nossa vida com Deus é assim. Deus não precisa dar nada que seja de acordo com a nossa expectativa. E aliás, irmãos, a justiça de Deus se manifesta não é naquilo que nós queremos, mas naquilo que nós necessitamos. Por isso que no Sermão do Monte, Jesus vai dizer no Mateus capítulo 6, versículo 32, o vosso Pai Celestial bem sabe daquilo que necessitais. E no verso 33 ele diz: busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Porque se nós criarmos a expectativa daquilo que nós vamos receber como recompensa, nós sempre queremos mais, porque nós somos zoião. É ou não é verdade? Nunca estaremos satisfeitos. Já viu um cara falar assim: eu tenho tanto dinheiro que agora não quero mais não. É dinheiro? Não quero não, procura outro. Não, ele vai sempre querer mais. O contexto dessa parábola está exatamente num confronto à ganância. Então nós precisamos parar e pensar qual é a nossa motivação em buscar a Deus. A Bíblia diz em Isaías 43:7 que nós somos criados para a glória dele. O que deve nos motivar a buscar a Deus é o que Ele é. Ele é santo, Ele é poderoso, Ele nos resgatou das trevas, nos trouxe para a luz.
Ele nos tirou do governo do império das trevas, das mãos de Satanás, que nos seduzia através da cobiça, que nos atrapalhou com a ganância, com a avareza e tantos outros males que durante anos governou a nossa vida. E nós prestávamos culto a Ele quando nós abríamos a boca e cantávamos uma série de canções que fazem propaganda àquilo que Ele semeia no coração do homem sem Deus. Aí Deus nos resgatou. E nós não podemos fazer da nossa motivação em buscar a Deus um meio de usar a fé para alcançar a ganância que nós tínhamos no mundo. Porque essa é a estratégia do diabo. Não, você me adora, eu te enriqueço. Você me adora e você vai ser feliz. Você me adora e eu vou realizar um milagre. Não, irmãos. Jesus está dizendo, cuidado com isso. Essa não é a nossa intenção. Por isso que quando você lê as cartas que Paulo escreveu a Timóteo, o exemplo do capítulo 6, versículo 7, ele diz assim, nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele, tendo porém com que nos vestimos, estejais com isso contentes. Ou seja, o meu contentamento em Deus não está naquilo que eu posso vir a ter. O meu contentamento em Deus está naquilo que Ele é. Eu busco por aquilo que Ele é, por aquilo que Ele fez por mim, não por aquilo que Ele pode vir a fazer, porque aquilo que Ele pode vir a fazer, pode ser ou não, uma consequência da minha relação com Ele. Quem entendeu isso aqui? Então Jesus está contando essa parábola, está mostrando isso aqui. Os caras ficaram tristes. Aí olha o verso 13 que Jesus vai dizer. Mas Jesus respondendo disse a um deles, amigo, não te faço injustiça. Não ajustaste tu comigo um dinheiro? Compara o versículo 13 ao versículo 2. Volta para o capítulo 20, versículo 2. Olha só. E ajustando com os trabalhadores a um dinheiro por dia, mandou-os para a sua vinha. Agora o versículo 13. Amigo, não te faço injustiça. Não ajustaste tu comigo um dinheiro? Ou seja, peraí, você está reclamando do quê? Você está recebendo o que foi combinado. Eu estou cumprindo com o que eu prometi. Você veio trabalhar por quê? Por causa do um dinheiro que eu te prometi. Qual era a sua motivação? A recompensa que nós combinamos. Estou te dando o que é justo. Os outros, eu disse para eles irem trabalhar, e eu pagaria o que era justo. Louvado seja Deus. Ele não estipulou valor, ele não disse quanto seria. Então aquele que chegou na hora 1/10, aquele que chegou na hora 9, aquele que chegou na hora 6, ele foi trabalhar confiando na generosidade daquele que o chamou para o trabalho. Quem chamou Pedro ao trabalho? Jesus. Pedro, não se preocupa com a recompensa, se preocupa em fazer aquilo que você foi chamado para fazer, porque a recompensa é uma consequência, não é a motivação. Entendeu? Versículo de número 14, para a gente ir concluindo, diz assim: toma o que é teu e retira-te. Eu quero dar a este último tanto como a ti. Ou não me é lícito fazer o que quiser com o que é meu? Ou é mau o teu olho porque eu sou bom? Ou seja, e essa não é mau o teu olho, um olho mau, é uma expressão idiomática da época, que denota ciúmes. Quando alguém diz o teu olho é mau, ou seja, você está enciumado. Então, a questão não é o que eles receberam, porque o que eles receberam é o que foi combinado. Se aqueles que chegaram às 9, ao meio-dia, às 3 e às 17, não tivessem sido chamados, eles estariam satisfeitos, porque eles receberam o que foi combinado. Então, a questão não é o que eles receberam, é o que os outros receberam. E aí que está o problema de você estar com expectativa na recompensa. Sempre vai ter alguém mais abençoado que você. Sempre vai ter alguém que Deus prepara algo melhor que preparou para você. E Deus não é injusto por causa disso.
Deus não é injusto porque tem uma pessoa que vai em um lugar e faz a mesma coisa que você faz, na mesma hora que você faz, talvez até de maneira inferior à sua, e tem mais e prospera mais. Deus não será injusto se naquele grande dia Ele dá galardões para uns e para você não dar tantos. Não, Deus é justo, irmãos. Então Jesus está querendo mostrar que a insatisfação daqueles não era com o que eles receberam, mas era ciúmes por causa daquilo que os outros receberam. Eu fico chateado quando eu vejo pessoas incomodadas com a bênção de Deus na vida do outro. Pessoa tem problema com o vizinho, porque o vizinho é chato, insuportável, é um filho de Satanás, é um demônio que perturba a vizinhança inteira, ninguém gosta dele. Aí passa 1 ano, 2, a pessoa chega na igreja, o endemoniado está lá, ouvindo a mesma pregação que ela, conhecendo o mesmo Cristo que ela. Aí ele se rende à graça de Deus. Deus dá uma nova vida para ele. Ele é totalmente transformado. E aí passou 1 ano, ele começou a pregar. Passou 2 anos, ele já é uma influência na igreja. A pessoa diz, está vendo? Ficava aí vendendo maconha para todo mundo, arrumando problema para todo mundo. Agora está aí no altar se fazendo de santo. Porque ela não está preocupada com o que ela vive com Deus, mas o que Deus está fazendo na vida do outro. É triste, mas tem pessoas que se ofendem com a bondade de Deus. E Jesus está querendo mostrar isso através destes homens que reclamaram: teu olho é mau porque eu sou bom? O fato de Deus ser generoso, ser um Deus de graça, ser misericordioso, te incomoda? A pessoa que mais te prejudicou pode ocupar o mesmo céu que você, pode ser tão regenerada quanto você. Então olha que coisa linda. Aí no verso 16 ele conclui dizendo: assim os últimos serão os primeiros, e os primeiros os últimos, porque muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Ele termina a parábola no verso 16 dizendo as mesmas coisas que ele diz no versículo 30 do capítulo 19. Ou seja, aqueles que foram chamados, mas que visaram a recompensa, vão ficar para trás, e passarão adiante deles aqueles que chamaram e servindo a Deus, confiando na sua generosidade, na sua bondade, na sua graça, na sua disposição de abençoar aqueles que foram chamados e escolhidos. Vamos todos ficar de pé, por favor.